E aí, pessoal, tranquilo? Como nada é tranquilo na nossa vida, sempre tem que ter um percalço no começo do ano. Ontem, infelizmente, aconteceu algo muito chato com o nosso Garro, com o nosso camisa 10. Então, mas eu chequei todas as informações, tá? Nada do que eu for falar é definitivo, porque é um processo que está em andamento, então muita coisa pode mudar. Eu vou trabalhar apenas com as informações que eu tenho, tá? Apenas com o que tem na minha mão. O que não tem na minha mão, eu não vou fazer achismo, eu não vou condenar nem descondenar ninguém. Porque nos últimos dias, nos últimos anos, você entendeu? Parece que naquele quarto em Berna, lá em 87, não querendo defender ninguém, não querendo defender ninguém, mas parece que tinha uns 10 mil pessoas dentro daquele quarto. E 5 mil pessoas dizendo A e as outras 5 mil dizendo B. E ninguém sabe com exatidão o que aconteceu, mas todo mundo palpita, tá? Mas eu quero que o Cuca se lasque, porque eu não gosto dele, tô nem aí também. Só tô dando um exemplo, tá? Ontem não, de sexta para sábado, o Garro comemorou seu aniversário. Você entendeu? Ele ingeriu menos de uma lata de cerveja, o que caracteriza mais ou menos meio miligrama de álcool por litro de sangue, tá? Durante esse percurso aconteceu próximo da casa dele, na região onde ele mora na Argentina. Eu estou usando o meu celular, não lembro aqui agora o nome da região, mas vocês acham certamente aí tranquilamente nas notícias. Um motoqueiro atravessou a rua sem capacete, com a moto totalmente irregular, com os faróis irregulares, e a moto nem era sequer do condutor, né? Só que a polícia ainda não deu detalhes se tratava de um furto ou não. Então, essa informação eu não tenho, tá? Mas a moto não pertencia ao condutor. Isso é fato, certo? O condutor portava cocaína com si mesmo, sem capacete, de madrugada. Isso também é um fato. Não é um achismo, não é uma invenção. Se se trata de um traficante fugindo da polícia ou um cara que furtou uma moto e saiu desesperado pela frente, essa informação eu não tenho. Então eu não vou chegar aqui e colocar. A informação exata é a seguinte: o Garro tinha 0,5 miligrama de álcool no sangue. O motoqueiro não tinha capacete. O motoqueiro não tinha os faróis regulares. Eu não sei nem se ele estava com os faróis acesos, não sei. O motoqueiro portava entorpecente junto com ele. E a moto não era dele. Essas informações são reais, confirmadas por todos, tá? A gente não estava ali no momento, a gente não tem como saber o que aconteceu de forma exata. Então a gente vai trabalhar aqui com fatos. Com fatos. Tem uns babacas, inclusive num grupo que eu frequento, na hora que o cara é conservador, em nome de Jesus, reza pra pneu, esse tipo, né? Que reza pra pneu, com essas coisas. Você fala, pô, Felipe, você não é de esquerda, você detona aqui a esquerda. Sim, eu detesto a esquerda. Mas isso não faz eu gostar dessa raça. Que inclusive se a esquerda está no poder é graças a essa raça. Mas eu não vou falar sobre política nesse vídeo. Mas um conservador, né, em nome de Deus, que reza pra pneu, que canta hino nacional pra extraterrestre e tal, um cara desse já condenou o Garro. O que o Garro estava fazendo na rua depois de ter tomado um pouco de cerveja? Ele tem que ser preso, ele tem que ser, se possível, executado em praça pública. Ué, estranho, né? Planejar um golpe de Estado, liberdade. Meia cerveja, cadeia. Estranho. Pra você ver o nível, que você vê que o retardo mental dos dois lados é igual, tá? São dementes idênticos. Não tem o que colocar, pô, você só muda a cor da camisa, tá? Então, vamos ser um pouquinho mais claros nas informações que eu vou dizer agora.
O Garro foi conduzido, aí a barrigada da imprensa brasileira. Como aqui não tem problema, você entendeu? As fake news elas são relativas, né? Para mim, fake news é uma informação falsa. Aqui não, aqui é relativo. Dependendo da informação, ela pode ser falsa, ou dependendo da outra informação, não tem problema. Pode ser passada sem problema nenhum, não precisa corrigir, não precisa fazer errado. Eu sou jornalista, já trabalhei em hard news. O que é hard news? Notícias que estão acontecendo no momento, tá? Coisas que acabaram de acontecer. Acabou de acontecer uma queda de um helicóptero. Isso é uma hard news, tá? Eu já trabalhei com isso por muitos anos. Vocês não sabem. Então é óbvio que quando acontece uma hard news, você solta algumas informações que não se confirmam depois. Eu vou dar até um exemplo. Quando caiu aquele avião em Congonhas, em 2007, o William Bonner abriu o plantão do Jornal Nacional dizendo que se tratava apenas de um incêndio num prédio do avião da TAM, que era a informação que ele tinha no momento. Depois falaram que aconteceu o acidente, tudo, e aí a notícia ela foi mudando. Quando o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, faleceu num acidente, em 2014, num acidente de avião, foi dada a notícia na Bandeirantes, inclusive pela Renata Fã, que não foi ela que deu a notícia, apenas passaram no ponto dela, que tinha caído um helicóptero em Santos. O Eduardo Campos estava no avião. Então essas notícias, essas hard news, elas vão mudando. Então teve veículos que eu não sei se foi por maldade ou se apenas porque passou a informação equivocada de momento, tá. Mas o mínimo é o veículo se atualizar e depois colocar a informação correta, porque é isso que um veículo sério faz, beleza? O que falaram? Que o Garro foi preso. Deixa eu só fechar aqui a janela, porque essa luz está me atrapalhando, só um minuto. Então, falaram que o Garro foi preso e que ele foi levado preso para a delegacia acusado de homicídio culposo, tá? Primeiro que o homicídio culposo não há intenção de matar, então não há detenção por flagrante, porque isso precisa de um julgamento e de uma perícia para saber qual é a responsabilidade de quem quando acontece um acidente com vítima. Isso já é uma notícia que já é equivocada no nascedouro, tá? Entendeu? Você é preso em flagrante por algo doloso, que é algo que você tem intenção de fazer. Ninguém é preso em flagrante por algo culposo. Ponto. Mas falaram que o Garro foi detido. Não, ele não foi detido. Todo acidente que tem uma vítima, os envolvidos são conduzidos ao distrito policial, prestam um depoimento sobre o caso, e aí depois desenrola-se se isso vai virar um processo judicial ou não. No caso aqui do Brasil é o Ministério Público que decide. Da Argentina deve ter o Ministério Público deles de lá, que não é muito diferente. Eu estou indo com base na legislação brasileira, mas a legislação argentina é muito parecida com a nossa. Quase tudo que é proibido ou liberado no Brasil é proibido ou liberado na Argentina também, não tem muita diferença. São apenas penduricalhos. Então a Constituição argentina e a nossa, elas têm muitas coisas em comum. Porque a gente está falando de um país vizinho. A gente não está falando da China, do Irã, que aí são coisas completamente diferentes, tá? Por exemplo, no Irã, você andar sem camisa na rua é crime. No Brasil, não. Então só tem essa diferença, tá? Então a Argentina segue uma legislação e uma Constituição parecida com a brasileira. Não igual, mas parecida. O Garro ele foi conduzido como normalmente, quando acontece um acidente desse, todo mundo vai ser conduzido, para apenas prestar o depoimento de dizer a versão dele o que aconteceu. Além do depoimento dele, óbvio, vai haver uma perícia, vai haver exames, tudo para câmera de segurança caso haja, com imagens, para ver o que aconteceu e aí dar prosseguimento ao processo judicial, que pode simplesmente se tornar um julgamento e condená-lo, ou pode simplesmente virar um arquivo, caso não seja comprovado qualquer tipo de culpa do autor no caso. Então foi o seguinte, o carro foi levado à delegacia, prestou depoimento, disse o que aconteceu, fez os testes necessários, havia
0,5% de miligrama de álcool no sangue, que é o máximo permitido pela legislação argentina, e ele foi liberado. Tá? Hoje, no desdobramento, foi colocado o indiciamento dele. O que é o indiciamento? É quando a polícia termina o que é da sua alçada fazer, que é colher os depoimentos, as provas e tudo, e entrega para um órgão judiciário. No caso do Brasil, o Ministério Público. No caso da Argentina, também é Ministério Público. Pelo que eu consertei aqui, também eles chamam disso de Ministério Público. Tá? Então, isso que se chama indiciamento. A polícia fala, eu fiz a minha parte, eu colhi tudo que estava ao meu alcance e agora eu estou entregando isso ao judiciário. O andamento que vai ser dado é o judiciário agora que decide. Isso se chama indiciamento. A polícia poderia encerrar o caso agora? Nesse caso é difícil, porque houve uma vítima fatal. Se não tivesse havido uma vítima fatal, a polícia poderia simplesmente não dar andamento no caso. Como houve, é normal, até aqui no Brasil, que haja esse indiciamento. Então, se você está dirigindo, uma pessoa atravessa na sua frente fora da faixa de pedestres, você está dirigindo dentro da velocidade padrão, com 0 de álcool no sangue, uma pessoa atravessa na sua frente, você sem ter o que fazer atropela essa pessoa e infelizmente essa pessoa vem a óbito, você vai também ser indiciado. Indiciado não tem nada a ver com culpa nem com condenação. A polícia vai colher o seu depoimento, vai colher imagens, provas, tudo que possa ser feito e vai entregar ao judiciário. O judiciário vai pegar, vai olhar, estou dizendo nesse hipotético caso, vai falar, ó, o cara estava dentro da velocidade, com o carro regular, com a carteira de motorista regular, a pessoa que atravessou a rua estava fora da faixa de pedestres, assumiu o risco, então a gente acha por demais encerrar esse caso e arquivar, porque não há nesse caso culpa de ninguém, ok? Tá? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o carro, estou dizendo que é o que acontece normalmente num caso parecido. Espero que vocês tenham entendido. Às vezes eu falo algumas coisas assim. Agora, no caso do Garro, idem. A polícia fez toda a coleta das provas e entregou agora para o judiciário. Quem vai decidir o que vai ser feito é o judiciário. Se vai marcar um julgamento, se vai arquivar o caso, é o judiciário que vai definir. E marcando um julgamento, transformando no caso o Garro em réu, ele pode ser absolvido no julgamento. Também não significa que ele vai ser condenado, tá? Então tudo isso tem várias nuances judiciais. Eu sou jurista, não sou advogado, mas como jornalista eu já vi casos muito similares, ok? Já presenciei inclusive alguns, tá? Agora é o seguinte, ao entregar o indiciamento do caso à Justiça Argentina, a polícia não colocou um agravamento de alcoolismo do Garro. Aí esse é o erro da imprensa brasileira, porque isso não está sendo destaque em lugar nenhum. Porque a justiça, ela entendeu que o grau de alcoolismo dele não era suficiente para ter sido o causador do acidente. E estava abaixo de um limite que poderia se enquadrar num crime. Então, ele vai ser indiciado apenas pelo acidente que aconteceu, que não se sabe ainda de quem é a culpa. É a justiça, com as provas, que vai determinar o que pode ser feito. Entenderam até essa parte? Beleza? Entenderam tudo bem com essa parte, tá? Então, a partir de agora é o seguinte, o Garro não deve nada à justiça, ele está proibido, devido a esse nível alcoólico que ele tinha no sangue, proibido de dirigir até que o processo seja concluído, e está livre para exercer qualquer atividade. Inclusive amanhã ele já deve estar no Brasil e terça-feira se representar normalmente ao Corinthians. Então não há qualquer tipo de privação ao Garro, a nada. Ele não foi impedido de sair da cidade, não foi impedido de sair do país, não foi impedido de nada. Porque não há, segundo a polícia, um indício muito alto de um crime que necessite que se segure ele para que ele não fuja.
entendeu? Ele tem endereço fixo, é uma pessoa pública, então tem tudo isso. Então, o que vai acontecer a partir de agora para vocês? O caso vai chegar no judiciário, o judiciário vai analisar, vai pegar as provas, os depoimentos, imagens se tiver, eu não sei se tem, tal, e vai falar, acho que o Garro foi imprudente nesse acidente. Então acho melhor que ele seja julgado por homicídio culposo, não doloso, que é o homicídio sem a intenção de matar. Ou o judiciário argentino pode pegar o caso e falar: não há qualquer indício de que o Garro tem culpa desse acidente que aconteceu. Tudo indica que foi uma fatalidade. Nesse caso, arquiva-se o processo e segue a vida normalmente. Se a justiça decidir que fala, pô, eu acho que o Garro teve culpa nesse acidente, aí o Garro vai ser julgado por isso. E aí um juiz, no caso, no Brasil seria, acho que júri popular, na Argentina eu já não sei, decidiria se ele tem culpa ou não no caso. Mas aí seria muito mais para frente. Então, é esse o estágio. Foi entregue tudo ao judiciário e o judiciário a partir de agora vai decidir o que faz ou não com o caso. Isso não está na nossa alçada, não está na alçada de ninguém, não é achismo, não é desachismo, não é nada, é um fato. Tá? Eu estou aqui apenas dizendo fatos. Então quem vai decidir o que vai ser feito a partir de agora é a Justiça Argentina. Tá? Tudo certo? Então amanhã não, daqui a uns dias vai cair na mão de alguém do judiciário que vai analisar todas as provas. Se necessitar de mais depoimentos, se necessitar de um novo depoimento do próprio Garro, eles podem solicitar. E aí eles podem olhar e falar, ó, foi um acidente, uma fatalidade, arquiva o caso. Ou eles podem chegar e falar, eu acho que o Garro foi imprudente nesse caso. Melhor fazer um julgamento. Aí nesse caso eu viraria réu e seria julgado pelo caso, podendo ser condenado ou não. Se nas piores das hipóteses ele for ao julgamento e for condenado, algo parecido do que aconteceu, por exemplo, com o Edmundo no Brasil, que foi um dos casos talvez mais famosos, com o Guilherme, que jogou no Corinthians em 2002, e casos até mesmo de gente que não era do futebol, como foi o Alexandre Pires, cantor, o Renner, cantor. Teve outro caso também, cara, agora aqui na minha cabeça tá fugindo alguns, que também tivemos condenações, tal, de outros jogadores, como foi o caso do Marcinho, que nesse caso ele atropelou em alta velocidade um casal que estava na beira da praia e provavelmente ele seria condenado à cadeia, mas como o Brasil é o Brasil, ele pagou um valor à justiça e se livrou do caso. Ou, por exemplo, o caso do Renan, zagueiro do Palmeiras, que atropelou um casal de motociclistas também de madrugada, em alta velocidade. E aí o caso dele eu acho que ainda não se encerrou, também ele pagou um valor lá e ficou tudo certo, que eu não concordo que isso aconteça como cidadão, mas aí no caso eu estou dando a minha opinião. Mas foi isso que aconteceu. O caso do Garro pareceu um pouco diferente. Mas aí o que vai ser decidido é a Justiça Argentina que vai decidir, não são a gente, não é nós, não são os flamenguistas. É engraçado flamenguista vindo comentar no tópico. Primeiro que o goleiro do meu time nunca, pelo que eu saiba, nunca assassinou ninguém. E pelo que eu saiba, dentro do Parque São Jorge, nunca fizemos gambiarra em trailer, em ar-condicionado, e morreram meninos da nossa base. Isso nunca aconteceu. Se acontecesse, eu ia ter muita vergonha, eu ia querer que o presidente do Corinthians fosse pra cadeia. Tá? Aconteceu um caso lá na Bolívia. Não foi o Corinthians. Foi um imbecil que levou uma bomba na Bolívia, e lá na Bolívia deixaram ele entrar com essa bomba, que matou uma criança. E que esse imbecil pague por tudo que ele fez. Como quando acontece brigas de ruas com todas as torcidas. Aposta qualquer uma. Todas as torcidas já se envolveram em brigas e mortes nas ruas, pelo menos dos grandes clubes, até dos pequenos. Já aconteceram todas as vezes. Agora, dentro do meu clube, dentro do Parque São Jorge, dentro do CT da base, dentro do Joaquim Grava, nunca morreu ninguém por displicência. Nunca morreu ninguém por gambiarra. Nunca morreu ninguém por terem feito algo pelas coxas. E se acontecer, eu quero que o presidente do Corinthians seja preso nesse mesmo dia. Tá? Então só deixar as coisas assim bem amarradas, bem claras para flamenguistas que agora vêm comentar bosta nos comentários. Então é isso. Então
já está definido, pelo menos por enquanto, esse caso. Está na mão da justiça argentina, eles não decidiu o que faz, então não há mais notícias sobre esse caso. Tá? Eu não vou aqui fazer juízo de valor, o cara estava com cocaína, o cara estava sem capacete, eu não sei. A justiça vai definir, vai dizer de quem é a culpa, se foi uma fatalidade, se a culpa de repente foi da própria vítima que já veio a óbito, que também não tem como ser processada. Tudo isso é a justiça argentina que vai decidir. Não sou eu, não é você, não é o UOL, não é a Melilla Lacombe, não é o Casagrande, não é a Ana Thaís, não é ninguém que vai decidir isso. Tá? Não somos nós. Então está lá na mão da justiça argentina. Quando houver um parecer de lá, aí se publica e a gente comenta sobre o parecer que foi dado. Ok? Se não ficou muito claro, eu posso desenhar para vocês, tá? Eu posso desenhar o que aconteceu, que de repente alguém que tem um pouco de dificuldade de entender, entende. O caso policialmente se encerrou, agora vai para a esfera judicial. Como houve uma vítima fatal, não tinha como, e isso não acontece em lugar nenhum, de o caso parar apenas no âmbito policial. Entendeu? A justiça vai querer analisar o caso. Se o motoqueiro tivesse saído com vida, provavelmente o caso já teria sido enterrado na esfera policial mesmo. Se fosse para a judiciária, ia ser em caso, provavelmente em um processo civil. Ou do garro contra o motoqueiro, do motoqueiro contra o garro, aí não sei. Certo? Como houve uma vítima fatal, a justiça normalmente fala, pô, quero analisar, eu quero ver esse caso antes da gente tomar qualquer decisão. Isso é normal no Brasil, é normal na Argentina e em muitos outros países democráticos. Entenderam? Então, o caso agora só vai ter alguma repercussão quando a justiça argentina dá algum parecer. Tá? No caso do Corinthians, como falei, aconteceu com 2 jogadores coisas similares, não iguais. Em 2019 com o Ralf, onde um idoso foi atropelado, mas não veio a óbito. E, ao que indica, também isso não virou um processo judicial, tudo foi resolvido, e o Ralf, ao que indica, não estava embriagado. E o caso mais grave, que foi em 2002, onde o Guilherme, que hoje é treinador, se eu não me engano, do Velo Clube, vai enfrentar o Corinthians já na segunda rodada do campeonato. Num dia de folga, estava voltando de Marília, acabou atravessando a pista na contramão, e batendo, se eu não me engano, também duas pessoas que estavam numa moto. Essas 2 pessoas foram falecidas. Se eu não me engano, o Guilherme foi condenado por homicídio culposo a isso, mas como ele era réu primário, ele cumpriu essa pena dele em regime aberto. Como foi o caso do Edmundo também, que chegou inclusive a ser detido um dia, mas ele cumpriu em regime aberto. Se eu concordo com isso ou não, alguns casos eu não concordo. Entendeu? Mas cada caso é um caso, não dá para generalizar. O caso do Guilherme, do Ralf e do Garro são completamente diferentes. Completamente diferentes, então cada um tem que ser analisado como cada um foi, certo? Só estou dando um exemplo. O caso do Guilherme, o Guilherme foi condenado por homicídio culposo. Ele já não era mais jogador do Corinthians, depois que terminou o ano ele saiu do Corinthians. Esse caso aconteceu 2 meses antes dele deixar o Corinthians. No caso do Ralf, isso nem um processo judicial, ao que tudo indica, também não virou. Tá? Porque não houve vítima fatal e parece que a vítima e o Ralf se acertaram e aí a justiça resolveu não dar prosseguimento ao caso. Entendeu? Entenderam? Então agora o que a justiça argentina define, se tiver alguma novidade, aí a imprensa e esses carniceiros aí publiquem a decisão do judicial argentino. Se a justiça argentina decidir que não houve um crime por parte do Garro, que foi um incidente, ou que de repente o culpado foi o motoqueiro, que a gente não sabe, e arquivar o caso, espero que a imprensa também tenha a decência de também dar essa notícia com o mesmo destaque em todos os portais, porque é isso que se espera, é o mínimo do bom jornalismo. Entenderam? Então é isso que se sabe sobre o caso. O Ralf volta ao Brasil, já deve estar a caminho do Brasil, e terça-feira ele se representa normalmente e deve estar em campo normalmente na estreia do Corinthians contra o Bragantino, a não ser que o Ramon queira poupar alguns jogadores. Certo? A estreia do Corinthians é na quinta-feira, sem ser a quinta-feira da próxima semana, na outra. Entenderam? Certo? Então, não sigam sensacionalistas, imbecis de rede social que não são juristas em nada.
Flamenguista, pelo amor de Deus, é flamenguista. Flamenguista. Você tá com a cara suja de fezes e você tá querendo falar que eu tô cheirando mal, cara. Ah, pelo amor de Deus, olhe pro próprio rabo, tá? Eu não vi nem palmeirense falar isso. Que também não tem muita moral, porque o zagueiro deles, há pouco tempo atrás... E outra flamenguista, o Edmundo, quando cometeu o que cometeu, ele era jogador do Flamengo, tá? Só pra vocês lembrarem. Então, o que vai acontecer depois aí é com a Justiça Argentina. Espero que eu tenha esclarecido certinho o que vocês precisarem. Beleza? Vamos esperar que isso não abale, nem psicologicamente o Garro, nem ninguém. Ninguém gostaria que isso acontecesse, infelizmente. É uma coisa ruim. Eu passei já por um incidente de carro contra um motoqueiro. Para minha sorte, o motoqueiro só teve um arranhão na perna, mas isso me traumatiza até hoje. Toda vez que eu vou fazer uma curva, uma esquina, toda vez que eu vejo uma moto vindo do meu lado no carro, eu fico mal, me dá um medo. Então não é legal. Imagina só se o motoqueiro que sofreu um incidente comigo tivesse vindo a óbito. Nossa senhora, eu nem imagino o desespero que eu estaria. Mesmo eu não tendo culpa no caso. No caso, eu simplesmente estava fazendo uma curva em baixíssima velocidade e ele estava no meio da rua. Mas nesse caso, eu dormiria com esse peso para sempre. Então não deve ser bacana o que o Garro está passando. Então ele já provou do tempo que ele está aqui que ele é uma pessoa boa, que não é um cara ruim, não é um cara mal intencionado com nada. Então vamos deixar que a Justiça Argentina decida isso. E vamos parar de ser escroto na internet, pelo amor de Deus. E imprensa, notinho certo. Você fazer uma chamada, Garro é indiciado por homicídio culposo no caso da Argentina. Esse título está incompleto e é sensacionalista. Coloquem, Garro vai responder um processo na Justiça Argentina, mas não foi agravado pelo uso de álcool, como vinham dizendo. Tá? Que aí é uma manchete mais honesta. Mas esperar a honestidade da imprensa brasileira é difícil. Tá? É muito difícil. Tá? Eu só citei o caso do Cuca de Berna porque é a mesma coisa. As pessoas falam como se durante 30 anos ninguém soubesse de nada e que se havia uma arquibancada, um Maracanã lotado dentro daquele quarto em Berna, todo mundo soubesse exatamente em todos os passos o que aconteceu. Eu não falo muito desse caso porque eu não sei o que aconteceu. Tá? Então, mas o Cuca não tá mais no Corinthians, não tô nem aí, eu não gosto dele, já disse em vídeos anteriores que eu não tenho a menor simpatia por ele, não tô nem aí. Mas eu tô falando que não tô nem aí, não tô nem aí com o que aconteceu, não tô nem aí com o caso dele. Mas só para dizer que parecia em determinado momento que havia um Maracanã dentro daquele quarto e todo mundo viu com detalhes o que aconteceu para poder ir lá e dar o seu veredito, o seu julgamento. E os fatos mesmo eram todos obscuros, tá? Totalmente diferente, por exemplo, do Robinho e do Daniel Alves, que sim foram condenados e são criminosos e estão pagando pelo que fez. O Daniel Alves ainda que espero que volte para a cadeia em breve e fique muitos anos lá. Beleza? Então, fica esse caso. Se inscreva no canal, deixa seu like e tal, manda esse vídeo para alguém tiver dúvida sobre o que aconteceu. Beleza? Abração para vocês aí.